conversar um pouco então sobre o início do som? Eu queria saber qual foi a reação do público com a chegada do som, porque foi uma coisa muito nova no cinema, essas coisas. Eu queria saber qual foi a reação do pessoal. A gente não tem uma data definida, né, totalmente certa para o início do cinema, mas é uma convenção de que seja aí por volta de 1895. Você vai ter som no cinema, né, de fato um som sincronizado já tecnologicamente ali com o filme que é exibido só em 1926. Então aí são, né, 30 anos que você tem um cinema muito bem resolvido enquanto linguagem, né? As pessoas entendiam perfeitamente as histórias que eram contadas. No cinema mudo você tinha geralmente o acompanhamento de uma orquestra, você tinha às vezes um conferencista contando o que estava acontecendo no filme, então funcionava muito bem. No início do som no cinema, você teve um primeiro filme que foram, na verdade, dois primeiros filmes que foram feitos pela Warner. O primeiro foi o Dom Juan, que teve trilha musical e uns pequenos efeitos sonoros, só uma espadinha, alguma coisa ali acompanhando. E você teve o Jazz Singer, né, que é o cantor de jazz, que é de 1927, que aí é uma forma mais oficial de dizer que realmente o som chegou ao cinema. É interessante que esse filme ele é meio mudo, meio sonoro. Então você tem cenas que são, né, com intertítulos, bem na linguagem de cinema mudo, e você tem também as partes musicais, principalmente com som sincronizado. É interessante que fez um sucesso tremendo, né? O pessoal que pensava a tecnologia para o cinema, eles tinham um pouco de ressalvas, assim, de colocar o som no cinema, porque eles pensavam que, com razão, né, você teria que ter uma mudança muito drástica no fazer cinematográfico, em pensar os filmes, a partir do momento que tivesse som. Passou um pouco de tempo aí, você já teve, né, algumas experiências bem interessantes em termos de som no cinema. É que é uma história muito fascinante, eu até me estendi um pouco. Já até aquela empolgação, aquela animação toda aqui pra falar. É meu momento favorito da história do cinema, eu acho espetacular o início do som no cinema. A invenção do próprio rádio, que foi no começo do século XX, né, 1919, 1920, com a criação dele, teve bastantes emissoras que, bem dizer, quase faliram devido a isso, não foi? Não, então, de fato, como todas as mídias, né, quando chegou a televisão também, são momentos para o que já estava estabelecido para se reinventar, né? O rádio sofreu alterações também quando você tem o início da televisão, ele assume outros papéis. Então, assim, claro, você tem aquela questão, quem não se adapta se ferra, quem não se adapta cai fora do mercado, né? Não tem o que fazer, você precisa sempre se atualizar. Então você vê, por exemplo, agora a gente teve recentemente o pessoal da Vivo falando do WhatsApp, dos problemas, ou o governo querendo taxar o Netflix, porque as TVs a cabo estão com medo, né, do que o Netflix pode representar aí em termos de concorrência. Só que é uma questão de adaptação, de convivência e de entender, né, de assumir esses novos papéis que chegam aí com essas novas formas de concorrência. Então, assim, relacionado às emissoras, você sabe alguma? Emissora não, perdão, uma produtora que quase faliu? Não, na verdade, é um caso inverso bem interessante, porque você tem a Warner que estava quase falindo e com o som ela se ergueu e é a Warner até hoje, né? Mas essa questão de falir ou não, tem várias produtoras ali que precisaram de vários momentos pensando, né, em como é que elas iam se reinventar, o que elas iam trazer. Mas em relação ao som, acho que foi uma corrida muito grande, né? A partir do momento que a Warner lançou esses, principalmente o Jazz Singer, né, o cantor de jazz, todas as outras produtoras saíram atrás desesperadamente para fazer seus filmes, né, com som. Então, assim, você teve ali, não teve uma diferença muito grande em termos cronológicos, né, das outras produtoras e tudo mais. Então, eles conseguiram acompanhar essa nova wave tecnológica aí do cinema na época. A Karine estava até comentando comigo aqui ainda agora, referente a um filme que ela estava assistindo. Qual que era, Karine? Star Wars. Eu adoro esse filme e eu acho sensacional o trabalho de som que é feito nesse filme. Eu ouvi falar que foi um recém-formado. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Bom, gente, imagina o seguinte, o George Lucas, que é um dos grandes diretores de cinema, né, da história e tudo mais, um desses grandes diretores, autores, ele costumava trabalhar com o Walter Murch, que é um dos caras de som mais, né, importantes de Hollywood e tudo mais. Só que o Walter Murch não estava disponível justamente para trabalhar em Star Wars com ele. E ele foi até a Universidade do Sul da Califórnia e perguntou: vocês têm aí algum Walter Murch Jr., né? Vocês têm alguém que, né, um super aspirante ia querer trabalhar com som? E eles foram lá e indicaram Ben Burtt, que já tinha um histórico na família de gostar muito de som. O primeiro gravador que ele ganhou foi com 7 anos de idade. Então você vê que
desde cedo, né, ele já tinha inclinação para isso, como talvez muitos de vocês encontrem aí na infância de vocês as inclinações que trouxeram vocês para os cursos que vocês estão atualmente, né? E, de fato, o Ben Burtt estava terminando o curso dele quando ele ingressou nessa aventura que era fazer o som do primeiro filme do Star Wars, que é de 77. Imagina que as pessoas dizem que você fazer o som do Star Wars equivale a você fazer o trabalho de uns 4, 6 filmes. Tamanha complexidade, né? A biblioteca de sons que você tem que angariar aí, todo o trabalho que tem. Ben Burtt, inicialmente, ele começou gravando várias coisas. Pra vocês terem ideia, foi um mês só gravando som de armas. Então, foram, né, vários meses aí, realmente indo pra campo com o microfone e gravando muitas coisas. Ele gravou muitos animais, por exemplo, porque o som do Chewbacca, né, que é um dos principais personagens aí, é uma soma de do som de vários animais. Então ele foi atrás de morsas, de ursos, e em situações bem específicas. Então, para gravar o urso, por exemplo, ele esperou o momento que você ia alimentar esse urso e, né, eles atrasaram um pouquinho o jantar ali do urso para o urso dar uma reclamada, e ele foi lá e gravou, né, o urso comentando ali, né, fazendo aquelas vocalizações ali, né, pedindo a comida dele. Então, é uma soma de vários sons que, no final das contas, ele vai lá depois, claro, ele leva, né, na época tudo analógico, mas ele levava, né, pros equipamentos dele, ele conseguia fazer ali as somas e as mixagens e tudo mais para ter esses sons resultantes finais. Olha isso, é estranho. Nossa, dá até, olha, parece que tá morrendo. Escuta sozinho até um pesadelo depois. É. Eu tô muito feliz que o Chewbacca tá na universidade inteira agora, achei incrível. Certo, muito obrigado, professor, e que volte sempre, tá? Valeu!